Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o estudo do estado plano de tensões, que é uma matéria que é vista normalmente na disciplina de resistência dos materiais 1. A gente vai estudar um pouquinho com o intuito de, no final do capítulo, quer dizer, na verdade na segunda parte da aula, a gente resolver um exercício de círculo de Mohr. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer alguma sugestão, é só deixarem isso nos comentários abaixo, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vocês já devem estar um pouco familiarizados com o estudo do estado plano de tensões, onde a gente analisa quais são as tensões atuantes em um elemento infinitesimal, né, como esse que vocês estão vendo na tela, com o objetivo de propagar esse estudo para toda uma estrutura. Por exemplo, se a gente analisar a estrutura de um vaso de pressão, por exemplo, a gente estudaria um elemento infinitesimal do vaso de pressão, de uma estrutura, e depois propagaria esse estudo para toda a estrutura, para dimensionar a estrutura do vaso de pressão, por exemplo. Quando a gente analisa as tensões observadas em um elemento infinitesimal, na orientação inicial dele, a gente tem necessidade de saber qual que seria as tensões atuantes observadas nesse elemento se ele tivesse com uma orientação diferente da que ele está inicialmente. Daí, se a gente utilizar um pouquinho de trigonometria, que não é o intuito da nossa aula, a gente consegue chegar em algumas equações que definem quais são as tensões atuantes nesse elemento rotacionado numa direção qualquer. E você descobre isso em função das tensões iniciais, como você consegue ver nessas equações que estão na tela. Se a gente observar as equações, elas têm uma componente θ, que é referente ao ângulo de giro desse elemento infinitesimal, é a nova orientação dele. Se a gente quer conhecer qual as tensões atuantes desse elemento infinitesimal numa outra orientação qualquer, uma única orientação, é só a gente aplicar essa equação. No entanto, se a gente quer saber qual seria as tensões máximas que esse elemento infinitesimal estava sendo atuado, né, qual a orientação dessas tensões máximas, a aplicação dessas equações fica inviável, porque você teria que aplicar ela várias vezes até saber qual era o estado máximo. E se a gente observar um pouquinho, essas equações elas são equações paramétricas de uma circunferência. E foi isso que o engenheiro Christian Otto Mohr observou. E ele criou um círculo. Ele criou um círculo que levou o nome dele, né, conhecido como Círculo de Mohr, onde a gente consegue facilmente observar quais são as tensões principais atuantes nesse elemento infinitesimal à medida que ele vai rotacionando, né, à medida que a orientação dele vai mudando, e qual é a orientação desse elemento para as novas tensões principais. E o objetivo desta aula de hoje é justamente entender o que Mohr fez para criar o círculo e compreender como funciona o círculo de Mohr, ver quais são os passos seguidos por ele para a criação do círculo de Mohr. Vocês podem observar na tela como fica o círculo de Mohr depois de pronto. Eu ainda vou falar sobre os passos seguidos para a construção dele, mas na final ele fica mais ou menos com essa aparência. As tensões que você consegue ver ali, σ1 e σ2, são as tensões principais, onde a tensão é de aquelas tensões axiais atuantes no elemento infinitesimal são máximas e mínimas, e o raio dessa circunferência vai ser a tensão de cisalhamento máximo, que você pode ver que isso é um gráfico que está construído com eixos coordenados de sigma, que é tensões normais, né, em função de tal, que são tensões de cisalhamento. E eu vou falar um pouquinho sobre quais os passos para a construção desse gráfico, que facilita muito o nosso estudo de transformação de tensões no plano. Bom, então vamos ver quais são os passos para a construção do círculo de Mohr. O primeiro passo é encontrar o centro do círculo de Mohr. O centro, que também vai ser a tensão média, ela é dada por σx mais σy dividido por 2. Tomando cuidado que as tensões normais, o σx e o σy, eles devem carregar o sinal de acordo com a nossa convenção de sinais. Se o σx ou σy for de compressão, eles devem ser negativos. E se eles forem de tração, né, se ele estiver tracionando o nosso elemento infinitesimal, ele é positivo.
O segundo passo é definir qual é o raio do círculo de Mohr. O raio do círculo de Mohr que também vai ser a nossa tensão de salhamento máximo, como a gente vai observar quando a gente for construir nosso círculo de Mohr. Ele é dado por essa equação, né, que é a raiz de σx menos σy dividido por 2 ao quadrado, mais o tal xy ao quadrado. O terceiro passo vai ser definir as coordenadas das tensões atuantes no elemento na orientação em que ele se encontra. Naquela orientação, aquele elemento possui tensões de cisalhamento e tensões normais atuantes nele. E a gente vai marcar no gráfico do nosso círculo de Mohr quais são essas tensões atuantes nesse elemento com aquela orientação, que vai nos ajudar na construção do círculo de Mohr e ainda vai nos ajudar depois a definir qual é a orientação dos novos planos de tensões, como a gente vai observar mais à frente. O quarto passo é encontrar as tensões principais, que serão as tensões mínimas e máximas que estarão atuando nesse elemento na sua nova orientação. Aqui eu chamei de σ1 e σ2, mas ele pode vir com outros nomes dependendo da literatura que vocês estiverem utilizando. O σ1 vai ser o sigma médio mais o raio, e o σ2 vai ser o sigma médio menos o raio. O quinto e último passo vai ser encontrar qual será a nova orientação do plano de tensões principais, que vai ser dado por essa equação abaixo. O tangente de 2θp, tangente de 2θp vai ser igual a tal xy dividido por σx menos σy dividido por 2. Se a gente tomar o arco tangente do outro lado da equação, a gente consegue isolar o θp e achar qual vai ser o ângulo de giro, qual vai ser a nova orientação daquele elemento infinitesimal onde as tensões principais atuam, que são as máximas e mínimas atuando naquele elemento infinitesimal. Aqui está um apanhado geral, né, de quais são as fórmulas que a gente vai usar para a construção do círculo de Mohr. Então, primeiro a gente encontra o centro, define o raio, define as posições, as coordenadas da orientação inicial do elemento, a gente descobre quais são as tensões principais e depois a gente descobre qual a orientação onde atuam essas tensões principais no elemento. Bom, pessoal, nessa aula era isso. Eu espero vocês na próxima aula, que a gente vai resolver um exercício de ciclo de Mohr. Até lá e um abraço.